bem-vindos a mais um podcast de temas polêmicos de direito eleitoral. Eu sou o Gabriel Borges, servidor público do Senado Federal, e iremos conversar neste episódio com o Márcio Luiz de Oliveira, doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor também nessa instituição e consultor-geral da técnica legislativa do governo de Minas. E ao nosso lado direito nós temos o Rafael Rodrigues Ferreira, doutor também pela Universidade Federal de Minas Gerais e chefe de gabinete neste ano de 2022 do professor Márcio no governo de Minas Gerais. Uma satisfação tê-los conosco. Bem, Gabriel, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Instituto, que nos recebe aqui, ao Rafael, que está meu parceiro em várias atividades acadêmicas e profissionais, e a vocês todos. Espero que possamos ter um momento agradável de conversa sobre os temas complexos do direito eleitoral e político. Olá a todas e a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês, poder discutir temas tão importantes. Agradeço imensamente ao Gabriel pelo convite, a presença do professor Márcio, e será ótimo poder discutir aqui temas polêmicos relacionados ao direito eleitoral. E parabenizo pela iniciativa ao Instituto. Então, para começar todo vapor, eu vou colocar uma pergunta aqui, bastante polêmica. Vocês acreditam que é possível gastar pouco numa eleição e mesmo assim ter um resultado positivo? Bom, Gabriel, se me permitir iniciar, professor Márcio, é um tema extremamente polêmico. Afinal de contas, a dúvida é qual é o impacto, afinal de contas, dos recursos financeiros em uma determinada campanha eleitoral. Se é possível não gastar pouco, se isso vai ou não me permitir que eu seja eleito, o que está por trás aqui, qual é o impacto dos recursos financeiros em uma determinada campanha eleitoral. Respondendo a pergunta, sim, é possível sim ser eleito gastando pouco, talvez gastando muito menos do que os seus adversários. Só que para isso você vai precisar se destacar por outros meios e destacar, leia-se, Você vai precisar realmente pensar fora da caixa. Você vai precisar de fazer uma campanha ali fora da curva, algo que vá realmente chamar a atenção para a sua proposta por outros meios que não os meios tradicionais de se fazer campanha, que são, para além da propaganda eleitoral propriamente dita no período específico fixado pela legislação eleitoral, nós temos também aqui desde já a pré-campanha eleitoral, que é a formação de uma imagem perante o eleitorado, perante aqueles, perante o partido político, para que você já possa desde já, de certa maneira, se posicionando como uma possível autoridade. Então, é possível, porém, isso é definitivamente uma exceção. Especialmente hoje, quando nós pensamos a infinitude de possibilidades que nós temos aqui, de plataformas para você ter que lançar sua imagem, e ainda a considerável existência de regras eleitorais que precisam ser observadas, e para tanto você vai precisar de contratar profissionais para poder acompanhar a sua campanha. Então há sim um gasto inerente ao processo eleitoral. Eu só queria fazer uma complementação, que hoje nós temos outras formas de tornar o nome do eventual candidato conhecido, as mídias sociais. E o que nós podemos perceber é que há candidatos, sobretudo em eleições, eu diria, locais, que conseguem uma projeção razoável, a ponto de serem tornados candidatos em potencial para serem eleitos. Mas como o Rafael mesmo disse, não é a regra, é uma exceção. E tem uma outra questão, Gabriel, que a gente tem que parar e pensar, e a nossa audiência também parar e pensar. Muitos dos candidatos que se viabilizam por esses meios novos, ou eles construíram o nome durante o processo, de uma forma, como mesmo disse o Rafael, de uma forma inusitada, ou eles já possuem nome. É um jogador de futebol conhecido, é um artista conhecido, é um blogger conhecido, é um blogueiro, etc. Então, quer dizer, isso é possível sim. Mas nós temos que pensar que não é a regra, continua sendo uma exceção. Então, efetivamente, a campanha eleitoral ela tem custos, e esses custos normalmente estão muito acima da média que os próprios candidatos, na grande maioria, possuem. Olha que interessante, até sobre os custos, para a gente já começar a pensar aqui em complemento a essa pergunta e para proporcionar o debate. Quais são os custos próprios? Nós vamos pensar numa campanha tradicional, uma campanha padrão para um cargo, por exemplo, desde deputado estadual, um deputado federal, ou então vamos pensar em eleições municipais, vereador, prefeito. O candidato ele tem que primeiro se preocupar, desde já,
com uma possível, né, apresentação ao seu eleitorado a partir das mídias sociais, e isso vai exigir dele ou muita dedicação de tempo, tá certo? Então ele vai, embora não esteja gastando recursos financeiros diretamente, ele vai ter um tempo grande para poder formar uma audiência, para que as suas redes sociais sejam seguidas. Afinal de contas, não adianta nada ele produzir um bom conteúdo, bom discurso, mas não ter uma rede social acessada, que não tenha um compartilhamento ali, que não tenha muita interação. Então ele vai precisar dedicar tempo. E muitas vezes, para além do tempo, esse candidato ele pode recorrer a alguma assessoria de imprensa, alguma assessoria de mídia, para lhe auxiliar, digamos, né, a bombar o Instagram, bombar o Facebook, bombar o WhatsApp, a produzir mídias que sejam de interesse das pessoas, ou como se diz, né, produzir memes, tentar viralizar algum vídeo, alguma interação. E isso, por certo, já gera ali um gasto inicial com a contratação dessa equipe de mídia que vai fazer o trabalho. Iniciando a campanha eleitoral, nós temos ali o início da fase de registro de candidatura e o momento em que o candidato começa, né, a partir da abertura de conta bancária, ele vai poder arrecadar recursos para poder gastar na sua campanha, com muitas vezes publicidade impressa ou até mesmo para ampliar a sua presença nas redes sociais por meio de impulsionamento de conteúdo em redes sociais, que também é permitido. Mas não só isso, tem outros gastos. Tem uma questão importante, você falou do impulsionamento de campanha. Ele é permitido, mas somente pelo candidato ou pelo partido político. É uma regra muito importante, Gabriel. Antes nós não tínhamos possibilidade de fazer nenhum tipo de impulsionamento, né? Nós tínhamos realmente uma restrição muito grande com gastos na internet. Agora não. O que acontece? Eu não posso pagar publicidade em sites, tá certo? Por exemplo, eu pedir para colocar num site que é acessado, que tem uma informação, eu pedir aquele site para colocar um banner meu lá. Não, isso eu não posso. O que eu posso é impulsionar publicações minhas nas redes sociais. Mas quem pode fazer isso? Apenas o candidato. Ele pode impulsionar a postagem que ele estiver fazendo. É muito importante isso. Então, veja, é um gasto. E é um gasto muito grande. E, por fim, um gasto que as pessoas acabam esquecendo é que, ao longo da sua campanha, ele necessariamente terá que prestar contas. Ah, mas Rafael, ele gastou zero, ele não teve movimentação bancária. Isso não importa, ele necessariamente terá que fazer uma prestação de contas. E essa prestação ela deve ser assinada por um contador e por um advogado. Então, o candidato, caso eventualmente o partido não disponibilize, nem sempre disponibiliza, né, ele terá que lançar mão de contratar um contador e advogado para pelo menos auxiliar na fase de prestação de contas. Então, há gastos, não tem como, né? Dentro disso que o Rafael falou, professor Márcio, eu queria te fazer uma pergunta que está bem relacionada ali, com relação aos gastos de campanha relacionados à mídia social. A seu ver, a mídia social, os implementos de nova tecnologia, eles vieram a equilibrar, trazer maior equilíbrio para o jogo democrático ou desequilibrou de vez essa campanha? Desequilibrou de vez as eleições no Brasil? Olha, eu acho que a mídia, tal como ela está posta hoje, ela desequilibrou de vez as eleições mundo afora. Isso não é só uma questão do Brasil. Nós temos que pensar que o sistema ele funcionava dentro de uma certa lógica, que era uma lógica institucional. Ou seja, na democracia, a gente tem a visão de que a democracia ela funciona pela participação da sociedade. Sim, mas a democracia funciona com a participação da sociedade por intermédio das instituições. Então, todo o sistema, até aqui, funcionava por intermédio das instituições. Leia-se partidos políticos, associações, né, o próprio Congresso, as câmaras de vereadores, assembleias e assim por diante. Os órgãos de classe. No momento em que nós passamos a ter as mídias sociais com o peso que elas têm hoje de projeção da personalidade da pessoa, então o que acontece é que eu posso, por exemplo, à margem das instituições, entre aspas, me tornar conhecido suficiente para ter projeção numa eleição. E leia-se, há um grupo hoje muito grande de pessoas que cada vez mais se inserem nesse processo e estão à margem das instituições. A margem que eu falo não é nem no sentido positivo ou negativo, elas simplesmente aconteceram. Então, por exemplo, aquele candidato típico
que concorria, fazia toda uma participação dentro do partido, conseguia se construir no partido para se viabilizar como candidato, hoje nem sempre isso mais é necessário, é possível. De repente o próprio partido convida aquela pessoa que já tem uma certa ascensão midiática, para que ele possa chamar, né, na eleição, chamar votos e chamar, portanto, assento. Efeito Tiririca. Efeito Tiririca, para dar um exemplo. O Celso Russomano também. Exatamente. E olha que interessante. Então eu posso dizer o seguinte, as mídias hoje, elas desconstruíram o processo tal como se tinha até muito recentemente, até eu te diria, até cerca de 10 anos atrás, né? Era até um pouco menos, inclusive. Mas é algo complexo, porque precisa ser mais bem entendido, precisa ser mais bem compreendido. Nós ainda estamos num momento em que nós não estamos tendo condições de aferir se essas mídias são positivas, se elas são negativas ou se a gente consegue equilibrar. Mas efetivamente o desequilíbrio aconteceu. E um detalhe que eu queria dizer aqui, só para encerrar e passar a palavra de volta, nós corremos riscos muitas vezes de termos pessoas midiáticas e talvez sem condições de exercício da função para a qual eventualmente possam ser eleitas, né? Porque não tem nem preparo, não tem vivência e nós corremos riscos de termos aí disrupturas de funcionamento das instituições no médio e longo prazo. Né? E interessante, né, como o professor mencionou, quando nós pensamos as redes sociais com risco positivo, risco negativo, não é que nós estamos aqui propondo a proibição de uso de rede social, jamais, não é isso. A questão, o direito, ele precisa de acompanhar a realidade da sociedade. O que nós temos que levar em consideração é que as instituições, como o professor mesmo disse, foram pensadas para um mundo menos conectado. Então, o que nós temos que fazer é repensar todo o processo eleitoral, tá certo? Para poder acomodar todas essas alterações que de fato aconteceram. E olha como interessante, né? Uma prova de como as instituições estão correndo atrás, mas infelizmente ainda não sendo capazes de frear os problemas decorrentes do uso das redes sociais. A questão da fake news, né? Não é exatamente relacionada ao abuso de poder econômico que a gente trouxe para o debate, mas é importante destacar esse tema, porque ele revela um grave problema decorrente do mau uso das redes sociais. Porque a partir do momento que você tem uma disseminação muito grande de informações falsas, você tem uma dificuldade imensa, maior ainda, de combater essas informações falsas, de tentar repensar, tentar corrigir. E mais, uma vez que essas informações são divulgadas, institutos que existem, tais como o direito de resposta, que é comum, eles são completamente ineficazes contra isso. Uma vez que a informação foi divulgada e que ela teve ela viralizou, por assim dizer, o exercício do direito de resposta pelo candidato afetado muito provavelmente não vai viralizar, não vai ter o mesmo alcance da informação falsa, tá certo? Então, para além de ter um alcance inferior, ela não pode ter o mesmo efeito. Mas uma crítica que se coloca, quem é contrário à regulamentação da fake news, vai dizer assim, quem vai dizer o que é fake news? Com certeza. Então, né? Você me permite fazer uma observação, Rafael? O que acontece é o seguinte, nós estamos diante de uma situação que é uma situação nova, então nós vamos ter que pensar juntos e construirmos juntos uma solução para isso. O que é possível, Gabriel? Contando com a participação da sociedade. Os próprios órgãos, as plataformas que divulgam, né, tais notícias ou tais informações, esse conjunto de instituições que são da sociedade civil organizada, são da iniciativa privada ou são públicas, mas são sobretudo da sociedade civil organizada, que terão que se mobilizar, por exemplo, para eventualmente criar, eu diria, comitês éticos. Então, quer dizer, a informação ela passará o tempo todo por comitês éticos, dos quais participam a própria sociedade civil e as instituições que integram o sistema. Não tem como o Estado avocar o poder para si, nem regular de maneira intransigente e verticalizada, porque isso faz parte de um processo democrático de uma nova percepção de sociedade civil e de organização da sociedade civil. Então, o que eu entendo é que nós vamos, assim como existem, por exemplo, os comitês éticos lá na medicina, na engenharia, no direito, nós vamos ter que criar comitês éticos movidos, estruturados e de maneira que possam responder a essas situações pelas próprias pessoas, pelas próprias instituições ligadas ao setor, sabe? É o que eu acho que é possível. Seria até uma forma, talvez, de mitigar a importância ou a atuação das próprias redes sociais no controle dessa informação. Exatamente. Isso seria bem interessante mesmo. Obviamente não de forma preventiva, não está se propondo não censura, pode, hipótese nenhuma.
É realmente, a partir do momento que nós temos uma informação que está circulando e se identifica a partir dessas estruturas que estão sendo criadas pela própria sociedade civil organizada, os próprios partidos políticos se mobilizando para compor esses órgãos, né, que a gente está discutindo, esses comitês, eles poderem eventualmente apontar as falhas e tentar remediar isso juntamente com as empresas que são responsáveis pela divulgação, eventualmente uma suspensão. Nós temos ferramentas dentro das próprias instituições das empresas, tais como a denúncia que é feita para derrubar um determinado conteúdo, né? E isso poderia ser feito de uma forma mais organizada, com mais participação. Seria interessante. E se você me permite, Gabriel e Rafael, o que pode ser, e os colegas que estão aqui nos assistindo, o que pode ser pensado? O caso que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos em relação ao Donald Trump, em que a própria rede social o suspendeu por excesso de divulgação de fake news. Então há um momento em que eu teria uma espécie de um selo. Quer dizer, o WhatsApp, para dar um exemplo aqui, né, o Instagram tem um selo. Olha, essa notícia que foi veiculada é uma notícia que é falsa. E no momento em que você consegue detectar quem está produzindo essas notícias falsas com esse quantitativo e dessa forma disruptiva, serão suspensos por 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que for. Né? Você não pode simplesmente excluir, que eu acho que isso faz parte de um processo democrático, mas suspender o efeito sancionatório, por exemplo, da suspensão, eventualmente, se for uma instituição, uma multa. Né? Então, quer dizer, isso é possível se pensar. E é claro que você vai construir paralelamente aquilo que a gente pode ter a mídia não oficializada, porque aquela mídia que não está tendo divulgação pelo meio, entre aspas, oficializado, vai fazê-lo por meios ilícitos. Mas o processo vai construindo, você vai avançando, vai melhorando, vai progredindo, de maneira que com o tempo você consiga ter alguma espécie de autocontrole. E eu vou repetir, não é controle, é autocontrole. São as próprias instituições criando mecanismos de autocontrole. Seria uma forma, então, assim, de o Estado ser menos paternalista. Menos paternalista. Seria uma forma de equilíbrio Exatamente. entre a liberdade individual de você poder utilizar o seu poder econômico e a liberdade também, a isonomia que os candidatos vão ter para poder se colocar como opções viáveis para exercer aquele mandato. Exatamente. Exato. E olha que interessante, até retomando essa questão do uso do poder econômico e liberdade individual. Quando a gente fala de fake news, dessa divulgação em massa, produção de conteúdo, divulgação em massa, retoma a minha fala inicial. Isso demanda investimento. Isso demanda, eventualmente, a contratação de uma equipe de mídia capaz de pegar o time de uma determinada matéria, capaz de divulgar aquele conteúdo e, por vezes, uma vez identificado que determinados candidatos ou partidos políticos estão se associando a escritórios, a empresas que são responsáveis, ou meios profissionais liberais responsáveis pela produção proposital de material falso e divulgação com o objetivo de atacar determinadas candidaturas, determinados partidos políticos, a Justiça Eleitoral deve, tal como ela já pretende e se apresenta disposta a fazer, punir severamente os candidatos, os partidos políticos envolvidos nesse tipo de situação, com o objetivo aqui de, ao mesmo tempo, mitigar os efeitos da fake news, mas também impor uma certa restrição ao abuso de poder econômico. Afinal, repito, esse tipo de estratégia demanda um gasto excessivo, tá certo? Nem sempre, mas via de regra, para acertar o time, para produzir um conteúdo que realmente tem uma probabilidade alta de viralizar, você percebe que por trás existe uma equipe bem remunerada, uma equipe de profissionais que são bons no que fazem, digamos assim, que estão planejando e produzindo esse conteúdo. Então também há que se pensar aqui nessa responsabilização e evitar o abuso de poder econômico sobre essa ótica. E é mais ou menos, Gabriel, Rafael e os colegas, mais ou menos, repito, como são os comitês éticos de pesquisa. Eu, como professor da universidade, a gente conhece, eu não faço pesquisa. Determinadas pesquisas, elas têm que necessariamente ser aprovadas por esses comitês éticos, dos quais compõem professores, técnicos, representantes da sociedade civil. Só que a pesquisa, esse controle é feito anterior à realização da pesquisa. No caso, por exemplo, da mídia social, como o próprio Rafael deixou claro, não se pode fazer um controle a priori, porque senão seria censura. Nós só podemos fazer um controle a posteriori. Então, no momento em que uma mídia é divulgada e se constata que ela é fake news, as providências devem acontecer. Aí, repito, se os responsáveis pela produção dessa fake news, por exemplo, forem advogados, é importante que haja, entre aspas, uma representação no Conselho de Ética
da OAB, se forem médicos, do Conselho de Ética do Conselho Federal, e assim sucessivamente. Quer dizer, você cria mecanismos dos quais você faz com que a sociedade civil participe deles também. E ele nunca vai ser anterior, ele vai ser sempre posterior, mas com esse acompanhamento de diversos órgãos. E por isso que eu sou a favor da tese de que a Justiça Eleitoral não deve concentrar essa prerrogativa nela. Eu acho que a Justiça Eleitoral ela encerra suas funções com o fim do processo eleitoral, mas essas consequências vão se desdobrar em outros conselhos, em outros comitês, etc. Sabe? Eu queria continuar nesse tema. Você começou Claro. um tema aí que é interessantíssimo e talvez seja um dos temas mais polêmicos da atualidade quando a gente fala de direito eleitoral. Uhum. A seu ver, de acordo com sua sensibilidade mesmo, a justiça eleitoral ela tem se agigantado? Ela está tratando das eleições de uma forma acima do que lhe seria devido, em comparação, sobretudo, com outros países, com o que acontece na França, por exemplo? Eu tenho uma posição muito pessoal. Eu acho que a justiça eleitoral no Brasil, ela evoluiu muito desde quando foi criada, e ela passou a ser uma justiça com, eu diria, com um histórico institucional extenso e de grandes serviços prestados à democracia brasileira. Mas eu acho que, como nós estamos hoje, a justiça eleitoral ela se construiu num período em que o Estado era o centro prioritário das deliberações, das discussões que envolviam os diversos interesses. Hoje não é mais o Estado. Hoje eu tenho o Estado, tenho a iniciativa privada, a sociedade civil organizada e a própria sociedade civil difusa. Então a justiça eleitoral ela foi montada para um sistema eleitoral extremamente partidarizado, né, e hierarquizado. Portanto, ela regula diversos elementos do processo, diversas estruturas, procedimentos, e tem repercussões em várias áreas, para além do próprio direito eleitoral. Então, acho que está passando da hora de nós revermos a justiça eleitoral. Eu acho, sim, que ela se agigantou. Você vê bem, um órgão que ele regula o processo, ele não só regula, mas ele monitora o processo, ele exerce um poder de polícia, né, fiscalização sobre o processo, ele julga, e julga em matéria eleitoral, julga em matéria penal eleitoral, né? E ainda tem o aspecto administrativo, gerencial das eleições, programação de urnas, distribuição de urnas, a logística, etc. Então isso é um mundo de atividades. E a democracia hoje ela é muito complexa. Ela não é mais aquela democracia em que o eleitor que estava lá habilitado a votar, votava e ponto final, ou o candidato. Ela é muito complexa. Então eu não posso imaginar que um órgão como a Justiça Eleitoral consiga exercer de maneira ótima todas essas funções, até porque algumas delas são incompatíveis. Eu vou te dar um exemplo para mim que é incompatível. Eu não posso ser o órgão que regula e o órgão que julga o que eu regulo. No momento em que eu regulo, eu já não tenho mais condições de julgar aquilo que eu regulo. Isso é uma função básica da própria democracia e, entre aspas, eu vou dizer assim, da separação de funções, digamos assim, para ser bem simples aqui. Então a gente precisa repensar. Ela foi criada para um momento da história do país, ela teve um papel extremamente relevante na nossa redemocratização, mas hoje ela precisa ser repensada, até mesmo na sua composição, na sua estruturação. Ela precisa ter quadros técnicos não só de servidores, mas também de magistrados. Em alguns países, por exemplo, nós temos os conselhos eleitorais que regulam, que estabelecem as regras para uma determinada eleição, e esses conselhos, como eles estabelecem as regras, eles não participam do processo de julgamento de eventuais irregularidades do processo eleitoral. Então eu preciso fazer um distanciamento. Eu não posso ter um órgão que regula, repito, que administra, que julga em várias questões de penal, até mesmo a própria questão eleitoral, e ao mesmo tempo monitora, exerce poder de polícia. Isso é uma coisa assim, surreal, eu acho. E interessante, assim, em complemento à fala do professor Márcio, de fato, a justiça eleitoral é inconteste que ela cumpre um dever, né, um ônus para a sociedade fantástico. Ela exerce as suas atribuições, busca de forma legítima, de forma democrática, promover a eleição com a maior lisura possível, e isso é inconteste a importância dela para a evolução do Brasil nas últimas décadas. Isso é inconteste, tá certo? Acontece que, como mencionado, nós temos dentro da justiça eleitoral uma aglutinação de competências que, por vezes, para além talvez uma incompatibilidade de regular e ao mesmo tempo julgar, isso acaba tornando ela, por mais célere que ela pretende ser,
talvez eventualmente um pouco lenta em algumas questões. Por exemplo, nós estamos discutindo aqui a competência regulatória, a competência administrativa de organizar as eleições e ao mesmo tempo a competência julgadora. Acontece que é a mesma equipe da Justiça Eleitoral que faz todas essas atividades. Dentro de uma determinada zona eleitoral, num município pequeno, por exemplo, que ali, por ser uma comarca, alcança vários municípios, eu tenho uma equipe de um corpo técnico que ao mesmo tempo vai auxiliar o juiz na análise dos processos, e aqui eu estou discutindo processos que vão desde uma representação porque um santinho foi feito com uma metragem indevida, a um processo de cassação por abuso de poder econômico. Então nós temos matérias complexas, um processo que por vezes vai envolver matéria criminal, como bem lembrou o professor Márcio, e essa mesma equipe vai ser responsável por fazer o cadastro da biometria dos cidadãos de todos os municípios daquela comarca. Então eu tenho ali uma certa, um inicie e para de várias funções ao mesmo tempo que acabam, digamos, distanciando a Justiça Eleitoral, como bem disse, da sua função ótima, distanciando ela da prestação ótima. Não estou dizendo aqui que a Justiça Eleitoral ela é ruim, não, hipótese nenhuma. Ela, pelo número de competências que ela tem, ela desempenha um papel fantástico, né? De maneira fantástica. A palavra-chave do que vocês disseram é complexidade, pelo que eu entendi. Com toda a democracia, ela ganhou complexidade, foi o que o professor Márcio falou. E se você me permitir, ela ganhou não só complexidade, ela ganhou, além da questão da complexidade, porque hoje ela é transversal, ela tem impactos, reverbera em diversas perspectivas e identidades de mundo, mas ela é dinâmica. Ela é altamente dinâmica. Ou seja, as coisas mudam e modificam num sentido tão rápido que isso era impensável há 20 anos atrás, sobretudo por causa das novas tecnologias. Então a sociedade ela é cada vez mais plural, portanto ela é cada vez mais complexa nas suas relações, nas suas interações, e ela é extremamente dinâmica. Mudou a forma de comunicação, Mudou. Não é mais verticalizado. Não é mais verticalizado, é horizontalizado. E aí, até me permitindo complementar, o que acontece? O que eu vou dizer aqui é para ficar muito claro. Não há na nossa manifestação nenhuma crítica à Justiça Eleitoral sob a perspectiva do que se faz hoje comumente nas mídias. Não é isso. O nosso objetivo aqui é analisar a Justiça Eleitoral sobre a sua institucionalidade e a sua funcionalidade e tecer uma crítica para que ela possa se aperfeiçoar. Então, eu estou deixando isso claro, sabe, Rafael e Gabriel, para não parecer que é uma crítica, não, ao contrário. Eu acho que, por exemplo, o Brasil hoje é vanguarda na urna eletrônica. Sim, O Brasil hoje é vanguarda no processo de apuração das eleições. Nós somos vanguarda no mundo em diversas questões do processo eleitoral. Então, o que a gente pensa aqui é que nós precisamos redesenhar a Justiça Eleitoral para que ela responda de modo dinâmico e de maneira a dar também o que a gente pode chamar de responsividade ou resposta a essa pluralidade, a essa complexidade que a sociedade tem hoje. Agora, como ela está, ela vai implodir um dia. Eu tenho a sensação de que a Justiça Eleitoral vai implodir. Até porque, veja que coisa curiosa, o processo eleitoral tem o seu timing. Agora, um processo penal tem outro timing. O timing do processo penal é para muito além das eleições. O processo penal envolve garantias do réu. E outra coisa, aproveitando o pessoal que está nos assistindo aqui, a gente fala muito do direito penal. O direito penal é o direito do réu. Ele não é o direito da vítima, não. Ele é o direito do réu. Ele é o direito que garante ao réu uma série de prerrogativas para evitar o abuso do Estado. Então, se ele é o direito do réu, então ele tem toda uma lógica de garantia mesmo daquele que está sendo processado, que é completamente diferente da lógica do processo eleitoral. Isso não pode estar na mesma justiça. Né? E olha que interessante, quando a gente observa, ainda retomando a palavra da complexidade, o processo eleitoral também, o julgamento das ações que são propostas, ela tem um timing também necessário para a instrução. Acontece que este timing, muitas vezes, não está mais atendendo à razão de ser daquele processo. Em outras palavras, eu tenho um processo para discutir a legitimidade daquele que disputou as eleições e porventura foi eleito. Só que essa decisão de primeira instância, e eventualmente ela se consolida um trânsito em julgado, ela acontece 2, 3 anos depois da conclusão daquela eleição. E isso acontece com muita frequência em virtude daquilo que mencionei, que a equipe, por vezes, que acompanha esse expediente, ele também acompanha vários outros que, pela legislação, devem, por vezes, serem priorizados em detrimento de outras funções, tá certo?
E qual que é o grande problema disso? A sociedade, ela exige uma resposta da justiça eleitoral porque ela precisa funcionar. O processo eleitoral, ele não é um fim em si mesmo, ele não pode ser um fim em si mesmo. O processo eleitoral, ele existe para conferir legitimidade àquele que irá administrar, para aquele que irá legislar, fiscalizar por 4 anos ou por 8 anos, a depender se for no Senado, né, determinado município, determinado estado, irá representar determinada circunscrição. E quando eu tenho, no caso de prefeito, por exemplo, uma cassação de mandato num 3º ano de mandato, eu tenho uma ruptura administrativa muito grande. E isso gera prejuízos, gera instabilidade na administração daquele município. E não só no momento da ruptura em si. A própria existência, a tramitação de um processo de cassação, caso se observe que esse processo ele tem um certo lastro, que ele tem uma probabilidade de ensejar a cassação do mandato, aquele prefeito ele inicia a sua gestão sobre a peste de poder ser cassado a qualquer momento. Isso dificulta ele a formar alianças. Isso causa uma insegurança pessoal, institucional, administrativa, perante a Câmara. Ele se torna uma pessoa, a Câmara, por vezes, pode enxergar para aquele prefeito. O que eu estou enxergando, consegui visualizar o que vocês estão dizendo assim, de maneira muito clara, é que a gente tem um mundo complexo com respostas singelas para a complexidade que foi atingida pelo mundo. E tem os procedimentos que são precisam ser repensados. Precisam também ser repensados dentro daquilo que o professor falou também. O professor Márcio colocou da necessidade de se ter um comitê administrativo que trate de forma técnica os assuntos e isso ser feito pela sociedade civil. Então, assim, eu vejo, professor, que a gente tem que complexificar também a resposta. Tem. E tem mais, olha para você ver, uma ideia, uma coisa interessante, só para dar um exemplo, que eu não vou falar o nome do município, que é o município de onde eu tenho relações pessoais, porque tem parentes lá, inclusive. Teve um determinado mandato que nós tivemos 3 prefeitos em 4 anos. Quer dizer, no momento que você tem 3 prefeitos de partidos completamente diferentes em 4 anos, o município, depois de 4 anos, ele não tinha mais serviços prestados de modo adequado. Porque quando nós estamos falando de gestão, a gestão implica não só na escolha do secretário de saúde, do secretário, por exemplo, de educação, do secretário de segurança, do secretário de obras, mas de toda uma política focada naquilo que é a gestão daquele candidato ou daquele partido eleito. Não, e a descontinuidade permanente que você tem. Então, vira um caos o município. O 3º candidato, quer dizer, então quem está exercendo o mandato já é talvez aquele candidato que teve uma rejeição muito grande. Sim, não foi o segundo. Exatamente. Não, e eu trago exemplos também, também não vou mencionar o município, mas que eu pude acompanhar de perto, no qual nós tivemos uma decisão em primeira instância pela cassação do prefeito. Logo no início, demorou a ter uma decisão em segunda instância, então o prefeito já estava com a peste de que a qualquer momento poderia perder o mandato. Na iminência da decisão de segunda instância, que poderia já afastá-lo do cargo, ele optou por renunciar. Então nós tínhamos um prefeito, assumiu um vice, que ao assumir já fez toda a alteração de secretários. Naquele momento veio a decisão de segunda instância, afastou o vice, convocou o presidente da Câmara, que assumiu então a gestão e também trocou os secretários. E troca de secretário significa troca de políticas públicas. E para piorar, depois de um determinado tempo, foi marcadas as eleições extraordinárias, faltando 2 dias para as eleições extemporâneas, para dizer quem ficaria até o final do mandato, o TSE entendeu por bem anular a cassação. Anulando, portanto, a cassação, cancelando as eleições extemporâneas, que estavam para acontecer 2 dias depois. Então o município já estava enfrentando o segundo processo eleitoral, que foi completamente cancelado, e devolvendo o mandato para aquele que era o vice, que nem disputando as eleições mais estava. Então nós tivemos uma completa desestabilização desse município, e percebe-se isso administrativamente. Os números desse município revelam essa instabilidade. Eu só, para fazer uma observação, e com isso eu até encerro essa fase das questões que você está colocando para a gente, é o seguinte: no momento em que nós tornamos o processo eleitoral um fim nele mesmo, nós nos esquecemos de uma coisa extremamente importante. A democracia, ela tem um propósito não só de permitir a participação da sociedade na sua pluralidade, na sua diversidade, na sua complexidade, na sua dinamicidade,
mas ela tem um aspecto institucional importantíssimo, porque a democracia ela é filtrada, a participação da sociedade se filtra pelas instituições, pelo funcionamento das instituições, e tem mais. A democracia não envolve só governo, em que eu tenho representação e participação da sociedade. A democracia tem um compromisso, que é a entrega de serviços públicos e a entrega de bens públicos à sociedade, como saúde, educação, infraestrutura, né, segurança. No momento em que o processo eleitoral ele se torna tão disruptivo, a ponto de interferir na entrega da democracia, da gestão pública, eu caminho para um processo de fragilização da democracia. Repara para você ver, hoje o que acontece, quando a gente questiona um governo, a gente questiona um governo só, porque tem corrupção, porque o governo, não dialoga com a sociedade. Mas se esse governo faz entregas, ele tem algum grau de legitimação nas suas entregas. Se eu não consigo mais fazer entregas à sociedade, entregas de quê? De serviços, de bens, como saúde, educação, infraestrutura, segurança, eu caminho para o sistema, eu caminho para o colapso. Então, a gente pode, da gestão. Podemos, então, no seu entendimento, a gente pode entender que existe uma crise da democracia? Existe uma crise da democracia, mas eu costumo dizer muito para os meus alunos, a democracia ela é o regime político mais frágil que tem. Mas, por outro lado, é o mais forte também, quando você cria a cultura da democracia. E a democracia é o único regime que permite flertar com a sua finitude. Flertar com aqueles que colocam a democracia em xeque. E ela se fortalece quando ela flerta com a sua finitude. É uma tensão renovadora. É uma tensão renovadora. Essa é a beleza da democracia. Muito bonito isso mesmo. Amigos, então a gente falou muito da questão do abuso do poder econômico, como que isso desequilibra o processo eleitoral, e eu queria que vocês trouxessem para a gente qual a importância, então, de se manter uma igualdade no jogo político. A igualdade é um dos princípios civilizatórios mais antigos da humanidade. E no Ocidente, a igualdade com a liberdade e a solidariedade, eu diria que são os três principais princípios em torno dos quais toda a dinâmica da sociedade ocidental e das instituições ocidentais funcionam. Então, garantir a igualdade no processo eleitoral, ou a igualdade no sentido da isonomia, né, da isonomia tanto qualitativa quanto procedimental, eu não vou entrar nessa questão aqui, ela é tão fundamental porque se eu não permitir que haja algum grau de isonomia entre os cidadãos, eu simplesmente liquido com a democracia. Eu vou criar aristocracias ou oligarquias. Porque a democracia, para ser democracia, ela tem que viabilizar a possibilidade de qualquer cidadão ou cidadã participar do processo. No momento em que o processo democrático ele fica extremamente caro, custoso, né, e dificultoso para a grande maioria das pessoas, eu passo a ter castas. Famílias, castas e grupos que se perpetuam. Ou seja, o caminho para a desconstrução da democracia e a construção de um regime oligárquico, na melhor das hipóteses, sabe? Então isso me assusta. Esse é um problema, inclusive, Gabriel, da América Latina. A América Latina ela tem muitas democracias oligárquicas, o que não é exatamente uma democracia. Isso é um tema que vale a pena a gente conversar em outro momento, é até uma parte do que eu já escrevi a respeito do que é a democracia, o que significa, mas se eu não garantir isonomia quantitativa e procedimental no processo eleitoral, eu liquido com a democracia. Isso conversa muito com a ideia de John Rawls para liberalismo político. Muito. Pensar a necessidade de se ter uma base de igualdade para que a partir daí se exerça a liberdade. Exatamente. Né? Então o processo eleitoral tem que garantir essa base para todos. Se não garantir essa base, e não pode ser só garantia, ela tem que ser efetiva. Porque se ela não tiver algum grau de efetividade, eu não gero a possibilidade de realmente construir a democracia no processo eleitoral democrático. Só para dar um exemplo aí, o Rafael vai dar um exemplo específico. E olha que interessante, quando a gente está discutindo igualdade aqui, nós não estamos dizendo que os candidatos devem ser iguais. Não, hipótese nenhuma. A democracia ela necessariamente vive a partir da diversidade. O que nós estamos discutindo aqui é uma igualdade sobre o aspecto formal, no qual eu vou conferir tratamento isonômico aos candidatos e tentar, por meio de regras, aproximar esses candidatos de modo que as diferenças deles em suas vidas privadas não reflitam e não sejam responsáveis por fazer
com que uma determinada candidatura tenha maior ou menor chance de ganhar. Em outras palavras, quando nós discutimos aqui abuso de poder econômico, o que é justiça eleitoral, que é por meio da sua atuação, e o que a legislação constitucional e política faz é que aqueles que tenham mais recursos financeiros, tá certo, não sejam beneficiados na disputa simplesmente por terem mais recursos financeiros em suas vidas privadas. É por isso que nós temos aqui, primeiro, a existência de limite de gastos em determinadas campanhas. Foi uma conquista ao longo do tempo. Segundo, a impossibilidade de participação de pessoas jurídicas na campanha eleitoral, que também tem as suas críticas, mas ela existe em virtude, né, da necessidade de eu evitar que determinados grupos sejam demasiadamente beneficiados, recebam muito recurso, em detrimento de outros, que vão acabar tendo uma chance menor de êxito. E por esse motivo também que eu tenho financiamento público para campanhas eleitorais para viabilizar aqueles que não têm condições de arrecadar a partir de pessoas naturais ou de injetar dinheiro a partir de um autofinanciamento, né, utilizar recursos próprios naquela campanha, possam ter acesso a recursos públicos para poder custear a sua campanha. E aqui eu sei, existe uma grande crítica sobre o uso de recursos públicos para fins eleitorais. Mas nós temos que sempre ter em mente, gente, democracia custa caro. Uma campanha eleitoral custa caro, tá certo? Este financiamento, nós não estamos financiando a campanha de A ou B para se perpetuar no poder. Nós estamos financiando o debate democrático. Nós estamos financiando aqui, por meio desses recursos públicos, o confronto de ideias perante a população para se discutir quais grupos, né, quais ideias, quais propostas devem prevalecer. E para concluir, né, nós temos sempre levar em questão o seguinte: o dinheiro, ele é sim um fator relevante. Quando nós analisamos, por exemplo, eu tive a oportunidade no meu mestrado de estudar isso a partir da minha dissertação, no qual eu fiz uma análise de todas as candidaturas a prefeito em 2016, e eu cheguei à conclusão, analisando todas no Brasil, que basicamente 70% dos candidatos a prefeito que utilizavam mais recursos que seus adversários, eles eram eleitos. E curioso notar que esta variável, o recurso, o dinheiro, ela era mais importante que, por exemplo, tentar a reeleição, em que 40%, 50% das pessoas que tentaram reeleição foram eleitas. Então sim, o dinheiro ele é uma variável muito importante e por isso de se fixar ao mesmo tempo teto de gastos, teto de doação e também se instituir mecanismos de financiamento público. Repito, democracia custa caro. Ela precisa de ser financiada. Posso só te dar um exemplo rapidinho? Claro, Já te permito. Olha para você ver que interessante. Imagine eu e Neymar concorrendo a um cargo público. Ou eu ou Bonner, né, concorrendo a um cargo público. Eles já estão na minha frente. Muito na minha frente. Então você imagina quantos... Do ponto de vista econômico, não da informação. Mas olha que interessante. Eles já estão nos dois sentidos, do ponto de vista econômico e da informação. Então o que acontece? Se eu não criar mecanismos para propiciar que um cidadão comum, uma cidadã comum ingresse no processo, eu terei sempre uma democracia de elites. E de elites em que sentido? Ou elites artísticas, ou elites televisivas, ou elites políticas, ou elites econômicas. Esse é o que a gente tem que parar e pensar. E a democracia, ela é cara, olha que interessante, como todo regime político é caro. Mas a democracia, esse caro, ele tem que ter uma consciência, a sociedade tem que ter uma consciência que é o custo que nós precisamos para manter saudável a cultura da participação da sociedade. Sem isso o que eu tenho é totalitarismo, é oligarquia, né, é aristocracia. Né? E aí só para dizer, então, para mostrar como é que eu já tenho um jogo desigual. Se nós formos concorrer, eu e Neymar, então, só para dar um exemplo, se o Neymar postar lá, sou candidato no Instagram dele, ele já está eleito, eu não tenho nem Instagram. Né? Então, como é que vão ficar? Percebe? Se além disso eu ainda tenho peso econômico, então você desiguala demais o processo eleitoral. Eu preciso fazer o contraponto. Porque tudo bem que se tenha o fundo eleitoral público, mas quando a gente pega as pesquisas que são feitas a respeito, a gente vê que o Brasil lidera o gasto público com eleições e também com partidos políticos. Um dado recente colocou o Brasil com um gasto de 789 milhões anuais com essas duas rubricas. E os Estados Unidos, para se ter uma ideia, gasta 19 milhões de recursos públicos na mesma área. Claro que lá tem um patrocínio privado de empresas, se é admitido, e o gasto de campanha lá é altíssimo. Então, é uma comparação que precisa ser ponderada.
Agora, a pergunta que eu faço não entendi, não foi o que vocês disseram, que o nosso sistema é perfeito do ponto de vista de distribuição de recursos. Mas não há, ainda assim, uma concentração em determinadas candidaturas. Mas olha aqui, posso só falar? Eu te deixo a palavra, você encerra. Presta atenção numa coisa muito importante. Alguns países que nós temos como modelos não são exatamente modelos do custeio do processo democrático. Os Estados Unidos são um desses, né, países que tem esse problema sério. Mas eu nem vou entrar nisso, que é um estudo que o Rafael tem com profundidade, mas um ponto importante que eu quero chamar aqui também a atenção é o seguinte: o que mais me preocupa no financiamento hoje público, não vou nem falar do financiamento privado, são castas político-partidárias. Então, quer dizer, eu acho que nós precisamos no Brasil fazer uma reforma também da legislação partidária. Você percebe? Porque se eu sou do diretório regional ou nacional ou local de um partido, eu vou tender a privilegiar os meus amigos correligionários. Então, eu já crio trazer a democracia para dentro da legenda. Dentro da legenda. Então, o meu grande problema não é exatamente como valor. O quanto vai custar isso para a sociedade? Mas é o modus operandi dessa distribuição de recursos, que, na minha opinião, hoje, empoderou sobremaneira líderes ou caciques partidários, sabe? Sem que haja uma democratização dentro dos partidos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem prévias, as prévias são longas, todo mundo está participando, os cidadãos estão participando. Então, eu crio mecanismos para poder compensar. Agora, aqui dentro, não. Eu simplesmente dou um valor X a um partido e como aquilo é gerenciado, ainda que haja legislação, que haja controle, fica muito próximo de quem ainda tem o poder dentro do partido. Mas aqui, assim, não para não delongar muito, mas basicamente, até a partir da sua fala, olha que interessante. Você mencionou a democracia norte-americana e a brasileira. Aí eu questiono, qual que é a maior probabilidade de surgirem novas legendas, novos grupos e esses grupos conseguirem o êxito de assumir o poder? Nos Estados Unidos eu tenho basicamente um bipartidarismo que fica nisso mesmo. Ou é republicano ou democrata, e ponto final. Não há espaço para outras legendas, porque a partir do momento que você não tem uma participação, né, do Estado tentando privilegiar essa diversidade, tentando aquecer essa diversidade, os recursos privados acabam sempre se destinando àqueles que possuem uma probabilidade de êxito, que é justamente ou republicanos ou os democratas. Minando aquela questão que você colocou, da importância da diversidade. Exato, minando a diversidade. Ao passo que, quando eu venho para a legislação brasileira, que, né, até para fins de registro aqui, pelo International IDEA, que é um Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, um instituto internacional bem interessante, que ele qualifica a legislação eleitoral e político-constitucional de vários países e reconhece a brasileira como uma legislação avançada sobre essa ótica. A nossa legislação, ela privilegia a diversidade, ela busca financiar a diversidade. Por isso que nós temos partidos que são muito pequenos, porém acabam recebendo subsídio público para tentar ainda resistir e tentar ainda apresentar as suas ideias, divulgar as suas ideias. Né? Existe uma distribuição, nós temos um percentual muito pequeno que é dividido de forma igualitária para todos. Essa distribuição, tanto do Fundo Partidário quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eleva em consideração a representatividade dentro do Congresso Nacional. Nós temos aqui algumas regras, não vem o caso de detalhá-las aqui, mas basicamente o que a gente percebe é uma busca de sempre privilegiar a diversidade. Mas vem um problema que o professor Márcio mencionou e eu concordo integralmente. A questão é que como que esse dinheiro está sendo gerido internamente precisa ser repensado. Porque o que nós temos que discutir aqui é uma ampliação da democracia intrapartidária. A partir do momento em que esses partidos são responsáveis por gerenciar recursos volumosos, tais como os que nós temos hoje em dia, desses dois fundos em especial, o Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esses partidos precisam de prestar contas para a sociedade da forma como estão aplicando esses recursos internamente, evitando justamente, né, que eles sejam utilizados não para privilegiar a diversidade, mas para consolidar determinados nomes que já estão no poder. Porque o que nós temos? Os partidos os recursos são gerenciados por aqueles que, via de regra, já exercem um determinado mandato eletivo e há uma probabilidade alta desse recurso ser aplicado em prol da preservação daquelas candidaturas. Então, sim, é indispensável, né, repensar a legislação para ampliar maior transparência, ampliar a democracia interna.
Eu sei que isso vai acabar se esbarrando na matéria interna corporis dos partidos, afinal de contas, eles são instituições que eles se organizam, mas aí que tá, é a ideia da gente repensar. Se eu estou colocando dinheiro público, eu tenho o direito de colocar ali determinadas regras que vão como contrapartida para que seja utilizado esse recurso público. E tem uma questão importante para se lembrar, que não existe autonomia sem regramento. Toda autonomia, o limite dela é o regramento, senão vira soberania. Né? E não existe cheque em branco. Exatamente. Então, na realidade, eu acho que essas reformas que precisam ser feitas no Brasil, elas são transversais. O problema é que a gente fica com foco numa questão, financiamento por financiamento privado, o quantitativo de um ou não quantitativo do outro. E nós esquecemos que eu tenho aí uma rede de consequências, né? Há uma capilaridade das consequências. Então eu preciso fazer uma reforma profunda do processo eleitoral, uma reforma profunda dos partidos políticos, né? Uma reforma até de sistema eleitoral. Né? Nós temos que pensar o design do Brasil. Eu fico pensando, se nós fôssemos os constituintes de novo, em 88, fazendo, depois de 30 anos de experiência, como é que nós podemos fazer um redesign para aperfeiçoar a democracia? É para aperfeiçoar, é para melhorar, é permitir, como eu te disse, pluralidade, né, representação, transversalidade, dinâmica, complexidade. Professor Márcio, Rafael, a gente está chegando ao nosso terceiro bloco e a audiência, queria ouvir um pouquinho da experiência de cada um de vocês, com o direito constitucional político, experiência acadêmica, experiência profissional. Vou permitir que o Rafael comece. Perfeito. Bom, Gabriel, a gente até teve a oportunidade, a gente se conhece há um tempo no meio acadêmico. Eu, há alguns anos, eu estudo bastante a parte de direito político, constitucional político. Como profissional, eu também atuo como advogado, atuo principalmente na área do direito eleitoral, então tenho um pouco de experiência, já lidei várias vezes com processos e por isso compartilhar muitas vezes essa angústia de enxergar, né, a equipe buscando dar solução para processos, mas eles acabam se rendendo no tempo. Ao longo da minha formação, eu sou formado em Direito, assim a minha conclusão de curso, eu trabalhei Direito Eleitoral, na sequência eu tive a oportunidade de fazer um mestrado no âmbito de Direito Político, onde o tema que eu estudei foi justamente aqui nós estamos discutindo financiamento de campanhas eleitorais, né, na época sobre a perspectiva do autofinanciamento de campanhas eleitorais. E hoje eu estou agora, né, concluindo, enfim, o meu doutorado, também nessa área, discutindo aqui agora os impactos dessas decisões dos municípios, eventual cassação. Então, a área do direito político, ela me serve muito, né, seja como um profissional acadêmico, é uma área que eu percebo que nós temos aqui a oportunidade de fazer grandes debates, nós temos vários pontos que precisam ser pesquisados e essa nossa conversa revela isso, né? A necessidade de se atualizar as instituições, atualizar os regulamentos justamente para alcançar ou ao menos se aproximar da dinamicidade da sociedade. E para além do meio acadêmico, o direito político proporciona também uma experiência profissional no campo da advocacia muito grande. Porque você, como mencionei, o direito eleitoral ele é um direito extremamente dinâmico e ele é um campo muito fértil para o enfrentamento de teses. E essas teses são construídas, obviamente com o apoio dos partidos, dos candidatos, mas elas são construídas pelos advogados e são discutidas pelos advogados e o Ministério Público e a Justiça Eleitoral para tentar ali, né, repensar o sistema. Então há um volume muito grande de ações eleitorais de todos os tipos, desde ações discutindo lá, como mencionou, direito de resposta, uma irregularidade na prestação de contas ou uma irregularidade na propaganda eleitoral, mas também ações discutindo a prática de um abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso de poder religioso, né? Então nós temos assim várias e várias teses que estão sendo enfrentadas, algumas sendo aceitas, outras entendendo que estaria ali no âmbito da liberdade dos candidatos, tá certo? Então é um ambiente muito fértil para poder discutir e eu estou aqui tentando trilhar, né, minha formação profissional nesse meio, mesclando a parte acadêmica com a parte no âmbito do direito. E também sou servidor público no estado de Minas Gerais e tento trazer um pouco desse conhecimento, né, de sempre entender a importância de se repensar as instituições para as minhas atribuições no âmbito do governo do estado de Minas Gerais, no qual eu sou servidor público hoje, tentando sempre aprimorar as regras com o objetivo de, né, sempre conferir ao cidadão o exercício dos seus direitos, enfim. Então é uma área muito interessante e eu recomendo, né, que busquem conhecimento, que busquem, né, experiências nessas áreas, que é bem bacana mesmo.
professor Márcio? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu sou metalúrgico, formado em metalurgia em segundo grau. Fui professor primário de inglês, fui professor de escola primária, fui bancário, então, e depois, durante a faculdade, professor de inglês durante a faculdade também, depois fui trabalhar no tribunal, fui assessor de tribunal durante muito tempo. No meio do caminho, né, dos meus estudos, eu advoguei muito, inclusive no STJ na época, né, eu tive a oportunidade de advogar muito. Trabalho com o governo de Minas já há um tempo, com 4 gestões, 4 governador, então eu sou técnico, minha atividade na consultoria técnica legislativa ela transcende o aspecto ideológico de governo que esteja lá, e sou professor efetivo da Universidade Federal, onde eu caminho para, daqui a pouco tempo, o fim da carreira, chegar a professor titular daqui a um tempo. Eu sempre conciliei a minha vida acadêmica com a experiência no serviço público, e a experiência também no setor privado, a época em que eu fui advogado, tá? Durante muito tempo. Então, eu acho que esse é o segredo, eu tentei conciliar as diversas experiências. E hoje eu trabalho muito com o direito constitucional, é minha área, o direito político e o direito administrativo, sobretudo de gestão pública. Eu trabalho muito direito constitucional comparado, as instituições comparadas. Tenho o privilégio de dar aula hoje, tanto, né, na Espanha quanto na Holanda, em direito comparado. Há muita coisa interessante sobre a América Latina que nós não sabemos, né? Sobre a perspectiva institucional. A gente muitas vezes estuda só a Europa, França, Alemanha, Itália, algumas coisas dos Estados Unidos, mas tem muita coisa boa aqui na América Latina que a gente não conhece. E eu tenho esse privilégio e de poder pegar esse estudo comparado, trazer para a nossa atividade na Rafael no Estado, em que a gente trabalha com as instituições, e levar isso para a minha experiência acadêmica, né? Há espaço para as pessoas que querem atuar como vocês? O que vocês recomendariam? Eu queria que vocês deixassem essa mensagem final, de dizer qual a visão de vocês para o futuro e como que vocês podem incentivar as pessoas a trilhar o mesmo caminho, o caminho do direito constitucional, do direito político, do direito eleitoral, dessas áreas que se tangenciam e são tão importantes para a democracia. Bom, eu vou permitir que o Rafael fale primeiro, então encerro. O Rafael é a jovem guarda. Perfeito. Bom, definitivamente há espaço, isso não há a menor dúvidas, né? Vou exemplificar aqui a partir da própria lógica do direito eleitoral, que recentemente acabou de ser, né, inserido na prova, na primeira etapa da prova da OAB. Portanto, é uma disciplina em que os alunos de graduação em direito vão ter que necessariamente agora estudar, porque vai fazer parte para fazer a primeira etapa da prova. E é uma matéria, gente, muito interessante, porque é um direito extremamente dinâmico, tá certo? Com regramentos, com uma lógica própria, tá certo? E o profissional nessa área, ele é indispensável. Por que eu digo isso? Eu já acompanhei, já observei, melhor dizendo, várias candidaturas simplesmente se desfazendo durante o processo, né, durante a fase de campanha eleitoral, por falhas procedimentais inerentes ao registro de candidatura, à prestação de contas, tá certo? Campanhas que por vezes foram vitoriosas nas urnas, mas que por problemas relacionados a aspectos formais no registro, na prestação de contas, na arrecadação de gastos, elas acabaram sendo cassadas. E isso porque aquele candidato, aquele partido não lançou mão, não procurou um profissional especializado. Então, há espaço. E como eu mencionei, a assinatura de um advogado eleitoral, a assinatura de um contador também com especialidade em direito eleitoral, que aqui o registro é muito importante, porque a contabilidade eleitoral ela é indispensável, ela possui prazos muito curtos e você precisa desse profissional. Elas são obrigatórias. Então, todo candidato, imagine vocês, cada candidato a vereador em todo o Brasil, nós estamos falando de um volume gigantesco, trabalhando a casa de mais de 15, 20 mil candidatos, tá certo? Que precisam de assessoria jurídica, assessoria contábil, especializada em direito eleitoral. E no âmbito acadêmico sempre há espaço, tá certo? Para todos aqueles que pretendem, iniciar suas pesquisas, contribuir com pesquisas para repensar as instituições, serão sempre bem-vindos, tá certo? Seja por meio de uma stricto sensu, mestrado, doutorado, ou até mesmo a partir de uma pós-lato sensu para poder eventualmente propor novas discussões, propor novos debates. E aqui, só para registrar também,
essa discussão, né, a importância desse profissional também vai para além do âmbito jurídico, vai para além do âmbito acadêmico. Afinal de contas, aquele profissional que consegue compreender melhor, né, como que funciona o sistema, um processo eleitoral, ele poderá eventualmente ser capaz de prestar uma assessoria para partidos e candidatos, contribuindo para que você tenha ali campanhas mais exitosas. Então, registra-se, né? Esse espaço, o mercado não se limita jamais ao ambiente jurídico, contábil, acadêmico. Nós temos aqui, né, que repensar as estratégias de marketing, repensar as estratégias de promoção pessoal dos candidatos para que eles possam alcançar maior visibilidade e com isso poder propagar as suas ideias e aí conquistar ali eventualmente a confiança do eleitor e conquistar no momento oportuno o voto daquele eleitor. Então sim, há um espaço muito grande e é uma área extremamente dinâmica e é uma área que permite um crescimento profissional muito grande. Bom, a maioria de vocês que talvez estejam nos assistindo aqui são jovens, né, eu creio, que estejam aí estudando, se preparando, ou que tenham alguma expectativa. O mundo está passando por grandes transformações. Não existe mais aquela forma de se ingressar no mercado e se seguir uma carreira, a não ser que você seja um servidor público, né, e dependendo da carreira, em que você vai passar a vida inteira simplesmente galgando quadros dentro da carreira. Hoje, como o mundo é dinâmico, nós temos que pensar possibilidades alternativas, e elas existem. Só que tem um detalhe que eu queria dizer aqui, Gabriel, e o Rafael, é o seguinte: no meu quadro de servidores, eu tenho hoje 40 servidores. Dos que eu levei para lá, dos jovens que eu levei, todos foram meus alunos ou minhas alunas, que eu levei para ter uma experiência, e dessa experiência eles vão partir para outras experiências. Por quê? Eu simplesmente escolho aqueles que eu acho que são os melhores dentro da minha sala de aula. Aqueles que demonstram interesse, que demonstram dedicação, que demonstram capacidade de encontrar soluções para os problemas, capacidade de apresentar possibilidades de resoluções, inclusive. Então eu acho que o segredo hoje, se vocês me perguntarem, tem espaço? Tem. O direito está aberto a espaços novos, só que eu não posso mais ter aquela mentalidade que se tinha no passado. Hoje eu preciso que a pessoa estude permanentemente, estude diversas questões, mas sobretudo tenha capacidade de se deparar com um problema e de encontrar alternativas. Ninguém quer mais aquele servidor em que você passa o problema ou passa uma questão e o funcionário, o servidor, o trabalhador venha para você: ah, ok, eu detectei esse problema. Ok, o problema eu já sei, eu quero que você me apresente soluções possíveis. E soluções possíveis, não soluções mirabolantes. Às vezes a solução possível é apenas um pequeno ajuste. E é este ajuste que nós podemos fazer agora. No futuro pode ser feito algo melhor. É a questão da criatividade. A criatividade. Sim. E isso envolve mais do que simplesmente estudar. É preciso que as pessoas... Eu vou dizer uma coisa que eu percebo muito e com isso eu encerro a minha participação aqui com você nesse quadro. Eu percebo o seguinte: as pessoas não percebem mais o seu entorno. Nós estamos tão ensimesmados, sobretudo nisso aqui, que se chama celular, dentre outras coisas, Netflix, televisão, ou enfim, o fone de ouvido, que nós não percebemos o entorno. Vou te dar um pequeno exemplo. As pessoas correndo, elas correm com fone de ouvido e ali estão correndo. Elas não estão percebendo o seu entorno. Essa é a capacidade que a nossa sociedade está perdendo. A falta de percepção do entorno. A pandemia nos ajudou a perceber isso muito. Sobretudo porque no momento que eu tenho a percepção do entorno, eu tenho empatia, eu tenho compaixão, eu tenho capacidade de detectar problemas e, portanto, de sugerir soluções. Política é também sensibilidade. Essa é a mensagem que fica, então. E o que nós vimos no episódio de hoje é que as vedações e também o abuso do poder político, ele não pode comprometer a igualdade, a paridade de armas. Então nós encerramos agora a nossa conversa com esses dois queridos amigos, o professor Márcio Luiz e o amigo Rafael Ferreira, e esperamos vocês no próximo episódio. Muitíssimo obrigado pela audiência e fortíssimo abraço em todo e cada um de vocês.